Temos muito o que aprender com a mulher de Provérbios 31, não é? E é por isso que nós temos mais um episódio sobre esse tema e eu tenho certeza que o teu coração vai ser incendiado nesse episódio, não é, Sá? Com certeza, 23º episódio da 3ª temporada e, de novo, a pauta aqui é a mulher de Provérbios. Se você se interessa, pega o teu café e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco. Logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vinda, mulher simplesmente excelente. Você, mulher que deseja ser uma mulher realizada, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, vivendo todos os sonhos de Deus para a sua vida, aqui é o seu lugar. Eu me chamo Letícia Soares, sou pastora, sou empreendedora e estou nesse ministério aqui junto com a minha amiga. Nós somos duas amigas e um propósito. Eu sou a Sabrina. Que alegria te ter aqui conosco em mais um episódio. Esse é o terceiro episódio da 3ª temporada. Tem muita coisa boa. O tema hoje aqui está demais. Você é a nossa convidada, mas já encaminha esse vídeo aqui para aquela amiga simplesmente excelente. Porque aqui a gente faz tudo em conjunto, colaborando umas com as outras. Esse é um dos temas do Simplesmente Excelente. Exatamente. E o que é esse estilo de vida simplesmente excelente, Lê? O estilo de vida simplesmente excelente é aquele desejo que nós temos de fazer o melhor, sempre respeitando a condição que nós temos, respeitando um período de leveza, um limite da leveza, né? Entendendo que, sim, existem estações e estações, tem momentos que nós estamos com foco em uma área, outros momentos em outra área, ainda assim nós podemos dar o nosso melhor em cada uma delas. Então, esse é o nosso convite para você ser excelente, sem querer entrar na ideia de ser perfeito, porque aí a gente vai ser frustrada. Nós não queremos ninguém frustrado aqui. Queremos você realizada, não exausta, não cansada, não só vivendo uma vida para pagar boleto, sabe? Não é isso que Deus tem pra gente. Ele tem uma vida abundante. E nós falamos aqui com mulheres que são multitarefas, como eu e você, não é, Sá? Exatamente. Então, se você é uma mulher ativa no mercado de trabalho, estudante, esposa, mãe, tem ministério na igreja, líder na igreja, esse episódio é para você. O nosso conteúdo é para você. Inclusive, se você não nos segue no Instagram, @simplesmenteexcelente, eu já quero honrar aqui e agradecer, @souproduções, é quem produz o nosso conteúdo com muita excelência e qualidade. Então, você pode adicionar Sou Produções. Ela está agora em Alphaville, em São Paulo. Você pode ver o que ela faz, os serviços que ela presta. Então, nós queremos agradecer demais a Sou Produções. E como você pode ver, falando em produção, eu estou maquiada aqui. Olha a produção da Lê. Lua, nossa maquiadora. A maquiadora das rainhas. Você pode seguir ela também. Também fica em São Paulo. Vai estar aqui o endereço do Instagram dela. E o que mais, Lê? Nós precisamos agradecer a Clínica Liev, que é esse espaço lindo que nós estamos gravando o nosso podcast. E depois até vou pedir para a nossa convidada falar um pouquinho sobre esse espaço, porque ela também já está conhecendo, ela está sendo atendida aqui na Clínica Liev, que tem todo o cuidado com a saúde da mulher. Então, você que está aqui nos acompanhando, que é de São Paulo, vem para cá, porque aqui você tem diversos serviços. Tanto fisioterapia pélvica para as gravidinhas, tem ginecologista obstetra, nós temos aqui nutrólogos, nutricionistas, atendimento de qualidade, tem pilates, tem spa, a gente estava espiando lá, né? O espaço aqui é incrível, então vem para a Clínica Liev. Eu também preciso agradecer a loja Alfa Home, que está contribuindo aqui com o nosso podcast, com equipamentos de som, equipamentos de qualidade. E se você quiser gravar o seu podcast, eles fazem todo o projeto e lá eles têm todos os equipamentos necessários para o seu podcast. Loja Alfa Home está no Instagram, lá no @loja Alfa Home, e também está aqui no Centro Comercial em Alphaville. E agora, depois dos nossos muitos obrigados para todos os nossos patrocinadores, e a gente honra cada um de vocês que acreditam no Simplesmente Excelente, sem mais delongas, nós vamos apresentar a nossa convidada. Bora. Apresenta a nossa convidada. Nós estamos aqui com a Vanessa. A Vanessa Neri, que é uma profeta.
É uma mulher de Deus, uma amiga que Deus me deu aqui em Alphaville. Ela é esposa do Diogo, mãe do Davi, tá grávida, tem uma bênção no ventre dela aqui. Ela é escritora, inclusive antes do episódio começar, ela já nos presenteou Olha aí, com esse ó. livro lindo. Amamos. E vamos deixar aqui na descrição também para quem quiser adquirir esse livro, que daqui a pouquinho ela vai falar mais. E ela é uma mulher especialista aqui na Mulher de Provérbios 31. Inclusive, escreveu esse livro com base na Mulher de Provérbios 31 e hoje vai nos ensinar. A gente vai ter uma conversa aqui, um bate-papo muito gostoso sobre as características dessa mulher, pensando na mulher do século 21. Vanessa, seja muito bem-vinda aqui. Amém, gente. Eu que agradeço o convite, porque o Senhor tem queimado meu coração sobre essa mulher, a mulher virtuosa, porque muitas vezes a mulher acha que é um peso sobre a vida dela, mas eu encontrei a excelência, a leveza nessa mulher. É sobre isso. Muito bom. É sobre isso que a gente quer falar, porque o nosso público aqui são mulheres Sim. multitarefas, com muitas responsabilidades. E inspiração é algo que a gente incentiva aqui. A gente não incentiva a comparação, porque somos diferentes, com talentos, dons diferentes, mas a inspiração é sim um caminho aí para a realização. E essa mulher nos inspira. Muito. Então a gente quer te ouvir muito, né? O que você tem a dizer dessa mulher aqui? Onde foi que a Mulher de Provérbios 31 entrou na tua vida? Como é que foi que você começou a querer estudar sobre ela, os seus aprendizados? Enfim, fica à vontade. Na verdade, tudo começou em 2019, quando eu estava quase me separando do meu marido. Eu não era cristã. Na verdade, eu era católica e meu marido nasceu num berço evangélico. E ele nunca tentou me converter. E eu sempre tentei batizar meu filho escondido. Sempre tentei levar ele para a igreja católica. Sempre tentei fazer as coisas do meu jeito. E eu tive um encontro com Deus em 2019. Eu estava a um passo do divórcio. A gente estava... Assim, era a última tentativa, era a nossa última chance. E em 2019 eu tive um encontro com Deus, eu entendi que eu tinha um chamado e um propósito. Foi tipo assim, como se... Sabe quando o véu se rasga? E eu falo assim, uau, existe algo. E naquele momento eu me converti. Naquele momento a conversão mudou, minha vida mudou de rota. Uau. E eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a frequentar a igreja, a frequentar a célula. E por mais que meu marido tenha nascido num lar evangélico, ele não frequentava, estava afastado da igreja. Mas uma vez que o Espírito Santo habita em você, você é guiado por ele. E eu lembro que eu comecei a ler Provérbios 31 e eu falo, é impossível, não tem como, ela faz muita coisa, ela é perfeita, mas eu comecei a ler, a reler e a estudar sobre essa mulher, e eu colocava post-it na minha geladeira, no meu espelho, do lado da minha cama, e eu ia lendo esses post-its, sei lá, por meses eu fui lendo aquilo, e quando eu me converti, eu falei assim, Deus, tem muitas mulheres que devem estar piores do que eu preciso ser uma voz para elas, eu preciso ajudar essas mulheres, porque eu tava perdida, sem caminho, quase me separando, eu falei assim, eu vou me levantar e vou ajudar essas mulheres, eu não tinha teologia, eu não tinha nada, era igual a mulher samaritana, foi um encontro e a vida mudou, eu falei assim, eu vou me levantar e eu vou ajudar, e foi quando tudo começou. Esse é o nosso Deus, né? Uau. Olha que Deus faz na nossa vida. Transformação, né? Transformação. E o que para ti, assim, na tua história pessoal, foi o mais difícil, olhando para essa mulher de Provérbios 31? O que mais te fazia pensar assim, isso aqui não tem como? É porque, por muitas vezes, eu levei como uma obrigação. Obrigação cuidar da casa, obrigação cuidar do marido. Por mais que eu fazia com amor e por amor, tinha uma raiz de obrigação no meu coração. Nossa. E a raiz de obrigação não te faz olhar com gratidão e com excelência aquilo que você está fazendo. Então, eu acredito que o que mudou foi o meu olhar. Porque era um peso. E a comparação, eu acredito que nós precisamos falar sobre isso também. A gente vai falar sobre a comparação, mas olhando outras mulheres, olhando outras vidas, eu falava, não tem como, é impossível ser essa mulher. Então ela se tornou um peso pra mim. Eu já escutei pastores, quando eu fui começar a escrever o livro, falaram assim, não fale sobre ela, porque ela é um peso sobre a mulher. Eu já ouvi muito disso também. Você não pode falar dela, porque você vai trazer um peso sobre as mulheres. Eu falei, mas isso não é um peso, é uma libertação. Exatamente. E eu acho que assim, ó, vamos lá, parte do princípio que a palavra de Deus, ela
É completa. É isso. Não ia estar ali pra bonito. Exato. É isso que Não. eu penso. Se não é pra ser uma mulher como ela, por que tá na Bíblia? Pois é. Então não exatamente. deveria estar aí. Quando a gente estuda teologicamente esse texto, a gente percebe que ele foi um texto inspirativo, né? A mãe de Lemuel escreveu para ele como ela entendia que precisava ser a esposa que ele iria encontrar. E ela faz, até ele é um poema, né? Sim. Esse texto, e é realmente para nos inspirar. Não é para nos levar para um lugar de cobrança, De culpa. de culpa, exato, que é um lugar que a gente pode estar. Eu já ouvi de pessoas, assim, conselhos nesse tipo, assim, olha, não, vai dizer que tu tá querendo ser a mulher de Provérbios 31. Só falta agora botar a capa. Assim, de uma forma até, sabe, querendo Irônica, insultar, irônica. E eu dizia, não, mas não faz sentido eu não poder me inspirar nela. Não faz sentido eu achar que ela é uma ilusão. Não faz sentido eu achar que isso aqui não existe. Mas eu demorei até conseguir fazer as pazes no sentido de entender, não, de fato, tá tudo bem eu querer me inspirar nela. Sabe? Porque eu queria, mas senti uma culpa. E tem outras mulheres que não querem porque acham impossível. A gente já falou isso em outros episódios, que há uma relação de amor e ódio com a mulher de Provérbios 31, né? Tem aqueles que amam e aqueles que não gostam nem um pouco. Mas ela é uma mulher muito inspirativa. Sim, e quando eu olho pra isso, ainda é algo ainda mais forte, porque imagina, ela seria a esposa do rei, ou seja, uma rainha. Uma rainha. O que a gente vê nos filmes? O que a rainha faz? Nada. No filme, nos filmes a rainha não tem voz, a rainha não tem nada. Essa mulher é multiplicadora. Essa mulher, ela trabalha. Essa mulher, ela não é preguiçosa. Ela não, e os braços dela são fortes. Gente, essa mulher ainda nos dias de hoje, ela malharia. Então, quando eu olho pra essa mulher e eu olho pra palavra, uma mãe falando pro seu filho, não case com uma mulher preguiçosa, não case com uma mulher goteira, mas case com uma mulher que é uma mulher multiplicadora, que é uma mulher que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente começa a esmiuçar essa palavra, a gente começa a entender a profundidade que a mulher de Provérbios 31 tem na Bíblia. É isso. E se identifica, né? Exato. Porque daí, ao invés de 880, não, tá caramba, você que tá nos assistindo, é uma mulher de Deus. É esposa. É mãe. Multitarefa. Trabalha fora. Tem uma renda extra. É a mulher de Provérbios 31. É a mulher de Provérbios 31. Uma vez eu ouvi uma frase que era assim, você acha que a mulher de Provérbios 31 faz muita coisa. Agora faça uma lista do que você faz. Uau. Aí a gente começa a pensar assim, cara, eu também faço bastante coisa. Sabe o que é o problema? Eu falo isso muito. Às vezes as mulheres, elas que falam mal de si mesmas, elas que não se valorizam, Não se principalmente valorizam. a mulher que está em casa. Ela acha que por estar em casa ela não tá fazendo nada. Não, eu já falei várias vezes pro Diogo, não, eu não fiz nada. O Diogo falou, você lavou louça, você fez almoço, você fez isso. Começou a enumerar tudo que eu fiz. Ele falou, você tá se desvalorizando. Você não olha pro que você faz. Então, quando a gente começa a esmiuçar aquilo que a gente faz durante o dia, a gente começa a perceber as virtudes que há em nós. É verdade. Exatamente. Mas o segredo tá no coração. Tá. Uau. E a uma motivação chave do aí. coração. Muito importante. Motivação do coração, eu acho que é um assunto que a gente pode entrar. Porque quando a gente olha para essa mulher virtuosa, a gente encontra essas virtudes que advêm dessa motivação correta do coração. Porque muitas vezes nós até estamos nos esmerando em fazer, mas estamos fazendo sem coração. Estamos fazendo com a motivação errada. Estamos fazendo para conquistar algo na força do nosso braço. Estamos fazendo porque a gente quer uma posição. Por reconhecimento. Por reconhecimento. E eu acho que aí mora um grande perigo. E o que tu poderia falar mais a respeito dessa questão para a mulher que está em casa? Que talvez ela diz, olha, eu faço, mas ao final do dia, eu não me sinto realizada. Eu me sinto cansada, exausta. Eu não me sinto assim, que eu tô fazendo o que eu deveria fazer. Muitas vezes o problema pode ser motivação, não pode? 100%. Eu vou falar porque a minha motivação estava desajustada. Por mais que eu estava caminhando, vivendo Provérbios 31, mas chegou um momento que eu estava cansada, eu tava exausta, mas por que eu tava buscando reconhecimento do meu marido? Eu tava buscando reconhecimento e não a essência, porque a mulher de Provérbios 31, ela é responsável. Então ela é uma mulher excelente. O que é ser excelente?
Pega a sua cruz, morre pra você mesmo, morre pro seu ego, morre pro seu orgulho, morre pras suas vontades. Pega a sua cruz e vai amar o outro, vai servir o outro. O que a mulher de Provérbios 31 tá fazendo? O tempo todo ela tá servindo, o tempo todo ela tá amando. Amar é servir, então quem ama, serve. Muito bom. Excelente. Eu acredito que é um alinhamento da motivação, é o olhar que precisa mudar. Eu Muito amo essa frase, o olhar precisa mudar, porque por muito tempo o texto que me inspirou foi Mateus 6,6, que os teus olhos forem bons, o teu Todo corpo luz. terá luz, né? Aham. Então, é muito como a gente olha, né? Olha para as coisas. Então, essa valorização começa em nós, quando a gente está fazendo, né? E no final, essa mulher é reconhecida, né? Ela é elogiada. E ela não buscou por isso, mas a consequência de ser uma mulher que teme ao Senhor, que ama e que serve, é o reconhecimento. Muito bom. Porque isso tem tudo a ver com o tema que a gente escolheu conversar aqui hoje, que é fazer esse paralelo entre a mulher de Provérbios 31 e a mulher do século 21. Somos nós. Mulheres modernas, mulheres que estão atuantes em diversas áreas, mas que não querem perder a essência. Para mim, a mulher de Provérbios 31, ela é um desses exemplos daquilo que flui, né, da palavra de Deus, que é a valorização de fato da mulher. A mulher sendo valorizada. As feministas não gostam disso, mas a realidade é essa. A Bíblia nos valoriza como mulher. Demais. E quando a gente lê Provérbios 31, a gente vê uma mulher extremamente ativa, diferente do que querem dizer pra você aí, que a mulher cristã é uma mulher pacata, Subjugada. uma mulher que ser feminina não é bom, porque é uma mulher que tá abaixo. Auxiliadora, que daí e leva tudo pro lado ruim, lado né? ruim, pejorativo. Quando, na verdade, a Bíblia, ela nos dá muitos exemplos de mulheres que foram voz, que se levantaram, Déboras, Esther, né, que realmente fizeram diferença. As Marias do tempo de Jesus. Gente, a mulher de Provérbios 31 é essa mulher inspirativa para nós que estamos nesse tempo, nascemos nesse tempo, e eu gosto sempre de falar, Deus não errou o tempo que a gente nasceu, Ele é perfeito. Para um tempo como este, nós nascemos com uma mensagem, carregamos um propósito, e esse paralelo entre a mulher de Provérbios 31, a gente já trouxe uma primeira característica: cuidado com a motivação do coração. Essa é uma das primeiras características que a gente traz aqui como algo para a gente se espelhar, analisar, olhar para dentro e pensar: será que a motivação do meu coração tá legal? Essa é uma coisa para a gente pensar. Mas tem mais. Tem, porque olha só, quando a gente estava falando sobre a mulher de Provérbios 31, sobre o olhar dela, nós precisamos olhar que aquilo que a gente olha, aquilo que a gente foca vai expandir. Então, se eu só procuro problema, eu só vou achar problema. Então, se eu vou ficar procurando problema, eu só vou encontrar problema. Mas a mulher virtuosa não é sobre o problema, é sobre ela se mover apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, apesar da realidade. E hoje a gente vive num tempo onde as pessoas, elas buscam uma fé palpável, elas buscam algo concreto. Mas a fé é você não ter chão para pisar, crendo que você vai pisar e vai ter um chão ali quando você colocar os seus pés. E eu acredito que é nesse lugar que ela anda. Ela não é uma mulher natural, gente, ela é uma mulher sobrenatural. A gente precisa ter esse entendimento, porque não é na capacidade dela, não é na força dela. Porque se fosse na força do braço dela, ela não ia conseguir exercer tudo aquilo que foi proposto para ela. Então a gente tem que entender que existem talentos que foram confiados a ela. Às vezes Deus entregou uma medida de 5 talentos para ela, e para mim me entregou uma medida de 1 talento, mas eu preciso ser fiel na medida que o Senhor me entregou e caminhar nessa palavra, ao invés de ficar procurando problema, só procurando problema. Então, porque quanto mais eu procuro problema, mais eu encontro problema. Exatamente. Ela era uma mulher que solucionava problemas. Uma resposta, né? E eu acho que isso é um segundo recado, assim, já para você anotar aí, que além de olhar para a motivação do nosso coração, aqui já, né? É uma mulher que soluciona problemas, porque problemas todo mundo vai ter. Mas como que eu administro isso? Como que eu olho para isso? Né? Como que eu vou ser uma resposta para minha família, pro meu esposo, no meu trabalho, né? É sair realmente do mimimi, de gastar energia com papo
furado. Uhum. É realmente resolver. A gente vê essa mulher fazendo isso quando diz, ela compra a propriedade, ela vende, né? Provavelmente pela necessidade, estava ali, ela precisava fazer aquilo, né? Ela compra lã e linho, ela acorda mais cedo para poder dar ordem às suas empregadas. Ela tem empregada, mas ela serve antes de ser servida. Exato, exatamente. Então, quando a gente observa, é uma mulher que está sendo resposta o tempo todo. É uma mulher que está sempre, tá ali, ela está presente. E para mim, essa é uma característica real que a nossa geração está perdendo muito, a presença. Uau. A gente acaba sendo muito superficial em tudo que a gente faz, porque a gente faz muita coisa. E a gente vai fazendo essas muitas coisas de forma superficial. Então, eu até tô com os meus filhos, mas eu tô ali com a cabeça no celular, no trabalho, pensando outra coisa. E quando eu tô no trabalho, Exatamente. quando eu tô no trabalho, eu tô pensando no meu filho que tá na creche, na verdade eu queria estar com ele. E aí, assim a gente vai. Essa mulher, eu percebo que ela é uma mulher presente. Para mim, essa é uma característica interessantíssima dessa mulher e eu quero provocar você que está nos acompanhando a ser uma mulher presente naquelas áreas que o Senhor tem te plantado, tem te colocado, a olhar com uma visão, com um olhar de cuidado, de zelo naquilo que o Senhor tem te dado, porque, de fato, senão a vida só vai passar. Exatamente, exatamente. E a qualidade das relações, né? Uhum. A gente percebe nessa mulher os relacionamentos fortes, né? Ela era uma pessoa que impactava, tanto que realmente a excelência dela transbordava, que a gente já falou muito disso nos outros episódios, que a nossa palavra excelente também é muito inspirada nessa mulher. Uhum. E a excelência, ela não é só para nós, ela vai impactar a vida do outro, Uau. do ambiente. E essa era uma mulher que ela impactava, porque tem um versículo que traz que o marido dela é honrado. Então as pessoas que estão com ela também são excelentes, porque ela tem essa capacidade Muito de bom. inspirar e influenciar. E essa mulher, aí trazendo de novo, né? Talvez as mulheres cristãs, não, a gente é uma mulher de influência. Você é uma mulher de Sim, influência sim. na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Nós estamos aqui para realmente Sim. assumir esse lugar de influência Sim. que Deus nos deu, para que outras pessoas também sejam excelentes. Inclusive, a gente tem um episódio sobre isso com a Paula Togni, de liderança, e onde ela mostra que todas nós lideramos em alguma esfera, em alguma Uau. área. Tá lá na primeira temporada, fica a dica aí para você acompanhar esse episódio, e eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Mas o que mais a gente pode falar dessa mulher? Quando a gente estava falando sobre obrigação, de não fazer as coisas por obrigação, é porque quando eu faço algo por obrigação, é porque eu não estou olhando pro propósito. E quando eu não olho pro propósito, aquilo se torna pesado, se torna algo por obrigação. E quando eu olho para essa mulher, eu vejo muita maturidade. Ela não tá, é o que você falou, ela está o tempo todo servindo, ela está o tempo todo cuidando do outro, porque ela está olhando por um propósito, e o propósito não é para mim. Quando a abelha, eu tenho tido muita revelação com a abelha. Quando a abelha, ela produz o mel, por mais que ela trabalhe, o fruto do trabalho é doce. Então, o fruto do trabalho da mulher virtuosa é doce. Os esforços que ela tem no trabalho, porque, vamos ser sinceras, são esforços. A gente não pode ser medíocre. Eu tava lendo aqui, Provérbios 31:17. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Olha aí. Ou seja, ela tá com a mão na massa. Então, quando ela tem esses esforços, mas o fruto é doce. Só que a abelha não tá comendo ali o próprio mel. O fruto é doce, mas é para alimentar. A árvore não dá fruto e se alimenta. Então, quando Deus me dá uma voz, Ele tá dando vozes para outras pessoas através da voz que Ele nos dá. Sim. É sobre ser influente para influenciar, para quebrar padrões geracional. Sabe, teve uma vez, gente, eu tava em casa. Tava eu e o Diogo, e eu comecei a escrever a árvore genealógica da minha família, pra eu poder ver. Só pra eu poder. E Deus me deu uma revelação muito grande. O Diogo tava no sofá com o Davi. E eu comecei a ver todos os padrões da minha família. Todos os homens, por parte de mãe. Minha irmã, são 6 irmãos. 3 homens e 3 mulheres. Todos os homens traíram as suas esposas, desde o meu avô aos meus tios. Todas as mulheres casaram com homens que traíram. Então, todas foram traídas. E todos os 6 separaram.
E a Meu mesma Deus. coisa da família do meu pai. O Senhor falou assim, eu te levantei para quebrar esse padrão. Glória a Eu Deus. te levantei para forte. quebrar essa raiz geracional na sua família. Não vai ter divórcio na sua casa. Não Amém. vai ter traição na sua casa. Amém. Então, E quando... quase teve. Exato, quase teve em 2019. E isso tem 2 anos que eu tive essa revelação. Então, Que foi me lindo. mostrando, todos da sua família foram ou traíram ou foram traídos. E todos se separaram. Então, você foi levantada para quebrar isso, forte. para Amém. não ter continuidade na sua família. Então, uma mulher levantada, ela transforma contextos. Uma mulher transformada, ela transforma o ambiente. Com Porque a certeza. gente gera, o nosso ventre é profético. Então, quando essa mulher virtuosa entra, ela é agradável. Uau. Ela é aquela presença que você quer estar perto. É. Você fala assim, uau, eu quero conversar, eu quero me abrir porque ela é confiável. Exatamente. Muito Uau, bom. é sobre Confiável. Mais uma característica. Confiável. Ela é A confiável. gente falou num dos episódios sobre isso. isso, lembra? Credibilidade. Uhum. E a gente quer ter essas pessoas de confiança, né? É uma pessoa indicável. Isso. Essa mulher é uma pessoa... A pergunta é, alguém indicaria você? Uau. Será que alguém indicaria o seu currículo? Uhum. Alguém falaria do seu nome em uma mesa estratégica? Você é uma pessoa de confiança? Uau. Isso é forte. Forte demais. E é uma coisa pra gente avaliar, olhar pra dentro, observar que tipo de mulher eu tenho sido, que tipo de amiga, de esposa. Porque essa mulher de Provérbios 31, ela nos inspira demais, né? Tanto nessa confiança, quanto nesse servir, nesse trabalho, nesse desejo, assim, que ardente, né? Que a gente percebe nela de dar o melhor, de fazer o melhor. E um dos motivos da gente criar o Simplesmente Excelente, iniciar com esse ministério, claro, era um projeto do Senhor, mas ele nos despertou nos nossos atendimentos pastorais, de gabinete. Então, a gente, como pastoras, nós éramos colegas pastoras, lá em Porto Alegre, a gente começou a perceber uma semelhança no comportamento de muitas mulheres, que eram mulheres incríveis, mulheres de Deus, que amavam Jesus, mas que não se sentiam realizadas. Que tinha alguma coisa que estava fora do padrão, ou estavam muito cansadas, ou estavam exaustas, e a gente pensou, não faz sentido uma vida assim. Uhum. Não é para isso que Deus nos criou, não é essa vida que Deus tem para nós. E aí nós começamos a orar, pedimos para Deus uma sabedoria, uma graça do que Ele queria, como que a gente poderia falar sobre isso. E aí Deus começou a ministrar o nosso coração sobre a palavra excelência, e logo depois veio o simplesmente, que pode até parecer contraditório. Como assim ser simplesmente excelente? Mas é esse teto, essa leveza. Então, eu acho que muitas vezes o problema que nós mulheres temos com a mulher de Provérbios 31 é um problema de compreensão. Sim. De que não é para ser um fardo. Bem pelo contrário, é para dar dinâmica para a vida, para ser algo bom. Exatamente. Sim, e quando Deus, assim, quando eu fui escrever o livro, o Senhor falou muito isso comigo, foi algo que me despertou ainda mais. Ele falou assim, estão tentando colocar um padrão nas mulheres. Para você ser uma boa esposa, você não pode ser uma boa mãe. Para você ser, ou você é uma boa esposa, ou você é uma boa mãe, ou você tem uma carreira profissional. Você não é uma mulher completa. Então, no mundo, tem muito ou você faz isso, ou... Pra mim, eu não entrava na minha adolescência, eu falava, eu nunca vou casar, eu quero ser independente, porque eu vi os casamentos falidos ali na minha família, então não existia isso. E hoje eu vejo o quê? Ou pra eu ser uma boa mãe, eu não posso ser uma boa esposa, porque eu preciso ficar ali só com o meu filho, eu tenho que dedicar 100% pro meu filho, ou então eu não posso ser uma profissional, se eu sou boa mãe, boa esposa, eu não posso ser uma boa profissional. Mas a mulher de Provérbios 31, ela nos ensina totalmente o contrário. Exatamente. Porque eu sou uma boa esposa, eu serei uma excelente mãe. E porque eu sou uma excelente mãe, eu vou ser uma excelente profissional. Gente, a mãe, ela é a mulher que mais vende ali dentro de casa. Tá toda hora comercializando com o filho, tá o tempo todo ali. Os trejeitos, é todo aquele cuidado. Então, quando eu entendo isso, eu entendo essa completude que essa mulher é. Perfeito, excelente. Não é sobre perfeição, mas é sobre ser aperfeiçoado enquanto eu caminho. Muito bom. Que é o que a gente fala muito aqui no Simplesmente Excelente. A excelência é um progresso. É um Isso. aperfeiçoamento. Então, quando a gente pensou na nossa logomarca, a gente pensou no diamante, que tem essa característica de ser lapidado, de ser moldado, né? Então, a mulher... Por que a gente olha para a mulher de Provérbios 31 e compara ela com a mulher simplesmente excelente? Uma questão de identificação.
Uma mãe vai se identificar com essa mulher, uma mãe profissional vai se identificar com essa mulher, uma esposa vai se identificar com essa mulher, uma empreendedora, porque ela tem esses papéis e não é o ou, mãe ou esposa, Acontece eu sou tudo mãe, junto. e esposa, e profissional, ativa no mercado de trabalho, estudante, que é o nosso perfil aqui. É o nosso perfil. Então, quando a gente olha para ela, a gente consegue se identificar e buscar o quê? A excelência, Muito bom. que é esse aperfeiçoamento. E apesar de nós termos essa característica em comum, esse perfil, eu tô vendo aqui um dos capítulos do teu livro é Você é Rara. Então, apesar da gente ter coisas em comum, a gente tem coisas que são únicas, não tem? Sim. E eu tava pensando exatamente nesse capítulo. Olha aí, ó. Eu tava pensando exatamente nesse capítulo. Por que que ela é rara? Porque a Bíblia vai comparar a mulher virtuosa como uma pérola. E uma pérola naquela época era super difícil ser encontrada. Porque hoje a gente tem essa facilidade do século XXI, enfim. Mas naquela época, a pérola era rara de ser encontrada. E como que uma pérola é formada? Na dor. Ela é forjada através de um incômodo, de um cisco que entra naquele molusco. Só que tem alguém procurando por ela. Uau. Tem alguém procurando por essa pérola. Ela é procurada, mas ela é rara. Uau. Só que por que que ela é rara? Porque nem todas estão dispostas a pagar o preço pela sabedoria. Meu A pegar a Deus. sua cruz e morrer. Uau. A abandonar o orgulho. Gente, esses dias, tem uns 3 dias que eu tô tendo uma visão de um morro e um homem segurando uma cruz. E aí, o Senhor falou assim, é você pegando a sua cruz, pega a sua cruz, siga e vem. Morre, Vanessa, morre pro orgulho, morre pro seu ego, morre pra sua vontade. Deus, eu não morri o suficiente. Não, morre mais. Morre todo dia. Exatamente. Então é por isso que ela é rara. E às vezes eu vejo mulheres falando assim, porque quando eu mudei pra cá, tem 1 ano e meio que eu tô aqui. Quando eu mudei pra cá, comecei a orar. Deus, me apresenta as suas amigas, me apresenta aquelas que são raras, aquelas que estão escondidas no Senhor. E aí muitas mulheres, nossa, eu queria ter amigas assim. Eu falei, se torne essa amiga. Uau. Seja Isso é muito rara. Seja você. É. Encontrar, e a mesma coisa para as mulheres solteiras, porque eu falo, o livro não é só para mulher casada, é para mulher solteira também. Seja virtuosa, uma filha virtuosa. Antes de querer ser uma esposa virtuosa, seja uma filha virtuosa, seja uma mulher solteira virtuosa. Muito Vai bom. te preparando. Exato. Vai Muito te preparando, vai te aprontando, porque lá só vai reverberar a excelência que você já tem, né? Porque a gente não se casa pra ser, a gente já precisa ser, porque daí vai reverberar no casamento aquilo que eu já sou, a nossa identidade, né? Que é outro Exato. tema que a gente fala muito aqui. Que reflexão importante essa, né? Será que eu sou quem eu quero que as pessoas sejam pra mim? Porque essa mulher de Provérbios 31, ela era benquista, dá pra ver. Total. Ela era uma mulher bem É relacionada. agradável. Quem não queria ficar perto dela? Exatamente. E quantas vezes nós não nos tornamos essa pessoa e ainda por cima criticamos as pessoas que estão tentando ser. Então, culpando, ou seja, porque se eu paro pra criticar o outro, eu vou lembrar de Marta. Marta tava fazendo a coisa certa, no momento certo, mas Marta parou pra olhar o que Maria tava fazendo. Quando eu paro o que eu tô fazendo, o que é lícito, e olho pro lado, o que acontece? Não, olha lá o que ela tá fazendo. Eu começo a criticar. Sim. A armadilha da comparação, Exato. né? E aí vem a crítica. Muito forte. Forte demais. Bom, então vimos aqui sobre essa mulher, que ela era uma mulher rara, assim como cada um de nós. Exatamente. Ela tinha algo singular, único, um propósito para a vida dela, único, assim como cada uma de nós. Por isso a importância de nós não nos compararmos, né? Porque senão a gente vai acabar resvalando, vai acabar querendo uma vida que não é a vida que Deus tem para nós. E isso não vai trazer alegria, isso não vai trazer prazer, não vai trazer realização, pelo contrário, nos coloca num lugar de comparação, num lugar de peso, de culpa, que é o lugar que a gente precisa fugir. Uma outra característica dessa mulher é que ela era uma mulher que temia ao Senhor. Como que faz, Sabrina, Vanessa, para a gente manter o nosso coração no Senhor no meio da agitação que a gente está vivendo? Porque, vamos lá, a gente está no século XXI, a gente tem muitas distrações, internet, muito prazer, muito entretenimento, tem muita coisa à disposição. As próprias igrejas, diferente de antigamente, né, de tempos atrás, em que a igreja era um encontro aos
domingos. Hoje a gente tem encontro todos os dias, a gente tem muita coisa acontecendo, tem seminário de teologia, tem ministério de diversas áreas que a gente pode atuar, e tudo isso é maravilhoso, não é uma crítica não, é maravilhoso, esse tempo pede isso. Mas a gente vê que essa mulher aqui, ela também tinha muitas coisas para fazer. Como é que faz para quem tem muita coisa para fazer, não perder o temor do Senhor? Não perder relacionamento com Deus? Eu acredito que a maior chave é a essência. É manter o seu coração nas coisas simples. O Senhor fala muito comigo do ordinário. Às vezes, querendo viver algo extraordinário, muitas mulheres têm se perdido no ordinário. Como se a vida fosse acontecer só quando aquele romper, só quando aquela super palavra vai se concretizar. Mas o temor do Senhor é você manter os seus olhos fixos nele. É o que a gente estava falando no início, sobre as estações. Entender e discernir a estação que cada uma de nós estamos vivendo. Porque senão vão ter umas que vão estar avançando e outras que vão precisar retroceder, que vão precisar dar um passo para trás e acalmar o coração. Mas é buscar sempre ouvir a voz do Senhor. E a rotina, às vezes pensa que a rotina, não consigo escutar Deus na rotina. Eu falei, gente, não tem como tão limpo o ouvido, porque Deus tá falando o tempo. Perfeito, fica a dica. Porque Deus, ele tá falando o tempo todo. Ele tá falando enquanto você lava uma louça, ele tá falando quando você cuida da sua família, ele tá, o tempo todo ele tá falando conosco. Então, eu acredito que talvez seja mais joelho no chão, literalmente. E quando eu falo de joelho no chão, não é de ficar 5 horas de joelho no chão, não. Mas é parar pra escutar. Às vezes, eu tava esses dias com meu filho e ele tava ele tava muito próximo, ainda mais próximo por causa da gestação, e ele tava me agarrando, e ele pediu pra eu tava escutando uma música em inglês, ele falou, essa música agrada o coração de Deus, mãe? Eu falei, sim, essa música é uma música cristã, você quer que eu fale a tradução dela pra você? Aí ele, sim, aí ele silenciou, ele parou de falar. No que ele parou de falar, eu comecei a traduzir, e ele dormiu, e o Senhor falou comigo, às vezes é necessário silenciar para poder escutar. Ele ficou calado escutando. Muito e lindo. ele é falador, gente. Ele não deixa ninguém falar, mas naquele momento ele calou. Ele ficou quietinho e escutou. Eu tive uma experiência com Deus a respeito disso também, que foi muito engraçado. Uma vez eu gosto, assim, enquanto eu tô dobrando roupa, de ficar assistindo alguma coisa para eu me entreter. Enquanto eu tô ali fazendo aquele serviço que pra mim não é o serviço mais agradável da vida, né? Dobrar roupa, colocar no roupeiro, mas você aquela coisa. Prazer Exatamente. Por causa do propósito. Eu gosto. Exato. Aí eu coloco um podcast, eu coloco ali uma ministração. Aí teve uma certa vez que eu peguei meu computador, fui colocar e o Espírito Santo falou assim, não. Aí eu falei, mas eu quero ouvir um louvor, tô aqui, quero ouvir uma ministração e tal. O Espírito Santo falou, quando que você vai aprender a ficar quieta e me ouvir diretamente? E eu passei aquela 1 hora dobrando roupa, guardando caladinha. E pra mulher, às vezes, isso é bem difícil. Ali, quietinha, eu e o Espírito Santo ministrando em cada detalhe e tal. Então, quando a gente fala dessa agitação, todas nós vivemos um tempo de muita agitação. Então, tem que ligar o ouvido, como disse a Vanessa, tem que querer ouvir Deus. Tem que estar de uma forma assim, ativa ali. Senhor, eu quero te ouvir. Priorizar o tempo com Deus, entender que isso é a coisa mais importante, porque no final das contas, o que conta para essa mulher aqui é o temor dela ao Senhor. Exatamente. Porque é isso que a palavra de Deus vai dizer lá no finalzinho desse versículo, desse capítulo de Provérbios 31, vai dizer, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, a base de tudo, a fonte é esse temor. Não, e olhar para isso, entender que assim, qual é a minha responsabilidade diante das oportunidades que aparecem todos os dias na minha vida. Então, quando eu entendo qual é a minha responsabilidade, existe um temor, porque tudo me é lícito, me convém, mas nem tudo eu posso. Eu tenho que entender que eu vou precisar falar muitos nãos. E semana passada a gente estava na conferência global, a gente estava na igreja. A gente estava na igreja, na conferência, e aí o que aconteceu?
eu fiquei segunda, terça e quarta imersa na igreja. E queria ficar quinta, sexta e sábado. Deus falou assim, agora pois volta pra tua casa e vai ficar com a tua família. Aí eu não fui na igreja quinta, nem sexta, nem sábado e nem domingo. O Senhor falou assim, organiza a sua casa. Vai pra dentro da sua casa, organiza o lar emocional, organiza o lar físico, organiza o casamento, organiza. Então esse é um temor, porque eu poderia estar fazendo o que era lícito, eu podia estar dentro da igreja, eu podia estar lá na intercessão, eu podia estar fazendo várias coisas lícitas, mas o temor do Senhor te faz falar assim, não, eu não vou, eu vou ficar. Exatamente isso. E aí o gancho que eu queria pegar é sobre uma mulher que teme ao Senhor e olhando para esse contexto dessa mulher e o nosso contexto hoje, que também nos convida a ter muitos papéis, muitas responsabilidades, é uma mulher que tem clareza das suas prioridades. Então é sobre realmente colocar cada coisa no seu lugar. Isso. Sim. Eu posso fazer diversas coisas, a gente pode ter muitos papéis, muitas responsabilidades, mas a gente tem que saber aonde cada coisa tem o seu lugar. E Deus é prioridade de tudo. Então é Deus que vai dizer o tempo. Talvez tem uma mulher que está nos assistindo que o foco dela talvez está na carreira. Sim. E talvez é um tempo, mas a família dela tá junto. Porque sabe que é um propósito. Ela tem uma rede de apoio em casa. Tá tudo alinhado. Então, a gente não quer, assim, colocar uma ordem, Deus, família, esposo, filhos, porque às vezes a maternidade vai exigir... Vai ter estações. Vai ter estações. Só que daí, quando tu teme a Deus, ele é o teu primeiro, a prioridade, ele vai te ajudar a te organizar as demais coisas, o nível de energia e tempo que eu vou dedicar para cada uma delas. Então, talvez uma semana de conferência na igreja, eu vou me dedicar mais para a igreja, mas depois eu compenso no trabalho. É esse administrar que vem da prioridade que a gente dá ao Senhor, que Ele vai dando os tempos para cada coisa. Muito bom. E tá totalmente ligado à obediência. Porque a mulher virtuosa é uma mulher obediente. Exatamente. Então, o temor do Senhor é obedecer. Você escutar o Senhor falar com você, você obedece. Você podia continuar escutando a música, o negócio, mas você fez o quê? Exatamente. Obedeceu. E entender que é específico. Por exemplo, usando o exemplo que você deu da conferência, a ordem foi para Vanessa. Talvez você tenha outras amigas que não receberam. Não, minhas amigas estavam todas lá, eu querendo estar com elas. O senhor falou, vai cuidar da sua casa, vem. E elas não quer dizer que elas são mais espirituais ou você é mais espiritual. Nenhum. A questão é a ordem específica. Isso é temor. Isso é e a estação. É isso, exatamente. É um ritmo do céu para cada uma de nós. Cada uma Exato, de nós. e a gente tem que se mover nesse ritmo e não no ritmo do outro. Muito bom. Porque senão atrapalha o meu processo. Isso, Exatamente. Exatamente. Então, eu acredito que essa mulher simplesmente excelente e essa mulher de Provérbios, elas tinham essa característica de entender o ritmo dos céus para elas. Isso. Aonde colocar cada energia. E tem um detalhe que eu gosto muito nessa mulher, que eu acho que serve para nós, que é saber delegar. Essa mulher sabia delegar algumas coisas, porque nós, muitas vezes, por ter essa habilidade que Deus nos deu de ser auxiliadoras, de auxiliar, de abraçar as coisas, de fazer muitas coisas, a gente chega nos ambientes e a gente quer fazer tudo. A gente vai abraçando. É no trabalho, é na faculdade, a gente vai querendo tomar uma liderança e abraçando. E a gente tem que saber delegar. Tem coisa que não é pra nós, que é legal, mas não é pra mim. Tem coisa que eu tenho que pedir ajuda. Né? Então, acho que isso também é importante, porque tem muita gente que tem dificuldade de delegar. É verdade. Dificuldade de dizer não, porque dizer não também é delegar. Olha, Total. quando eu digo assim, ó, não, eu não posso fazer isso. A pessoa vai fazer o papo pedir pra outro. Ela tá delegando pra outra. Então, no momento que eu digo não, é porque eu tô delegando pra outra pessoa. Então, acho que isso é bem importante pra essa mulher. Quando a gente olha, se assusta que ela fazia muita coisa. Não, mas ela sabia delegar. Muito bom. E a gente falou também sobre organização, né? Sobre a organização do tempo e essa gestão do tempo. Quando eu tava, assim, esmiuçando Provérbios 31, o senhor falou assim, o segredo dessa mulher é porque ela não faz tudo em um dia. Quando a gente vai pra palavra, não tá falando, segunda-feira ela fez isso. No primeiro dia ela criou, no segundo ela fez aquilo. Não fala. Isso vai falar lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo. Mas não fala isso da mulher, ou seja, ela tem uma gestão do tempo. Certeza. Ela é uma mulher organizada. Ela não come o pão da preguiça. E outra, ela se antecipa. Quem se antecipa governa. Antes de chegar o frio, o que acontece? Ela já tá Já tem a roupa de frio. Pensando Tá preparada. Exato. Sabe Muito que eu bom. fiquei com vontade da gente trazer um pouquinho aqui, porque a gente tá falando das características dela, se aprofundando e comparando com a mulher de hoje, a mulher simplesmente excelente. O que é o contrário dessa mulher de Provérbios? Seria Eu posso falar, eu antes de me converter. que é a mulher goteira? É a mulher essa? goteira. O que seria uma mulher goteira para quem tá nos assistindo entender?
Ai, a moça que bom. trabalha lá em casa, eu escuto eu e meu marido conversando, e ela fala assim, não tem como, eu acho que você nasceu crente. Eu falei, não, eu nasci descrente e Deus me encontrou no meio do caminho. A mulher, assim, eu acredito que a mulher goteira é aquela mulher que tá o tempo todo reclamando. É aquela mulher que tá o tempo todo buscando um problema, que não encontra prazer nas pequenas coisas, que não consegue ver o extraordinário em uma vida ordinária, que sempre tá buscando demais. O problema não é buscar o mais, mas é não encontrar o prazer nas pequenas coisas. E essa mulher, ela nunca tá satisfeita. O tempo todo ela tá buscando se satisfazer, buscar os próprios interesses, os próprios desejos. A gente vive num mundo onde o tempo todo a gente quer se satisfazer. Não, eu tô com vontade disso. É muito fácil. Eu vou lá e resolvo. Eu vou lá e compro. Eu vou lá e faço. Tem tudo teleentrega rapidinho. Exato. E uma vez o Diogo falou comigo, falou assim, Deus, ele não é seu iFood. Ele não é seu delivery, que você vai lá, arrasta pra cima, pede, compra e chega. Bom. Então, eu acredito nisso, que o contrário dessa mulher é uma mulher que, às vezes, ela tá fazendo as coisas certas, às vezes é uma mulher que tá fazendo as coisas que são lícitas, mas é uma mulher que tá com o coração desalinhado, com as motivações desalinhadas. Uau. E quando o meu coração tá desalinhado, quando as minhas motivações estão desalinhadas, eu não encontro propósito, eu não encontro prazer, aí eu começo a sangrar nas pessoas à minha volta, eu começo a reclamar. Que forte. Ela pode estar fazendo tudo igual ali a mulher de Provérbios 31, mas se o coração não tá alinhado, uma hora ela cai, uma hora ela começa a brigar, uma hora ela começa a reclamar, porque as motivações estão erradas. Muito Uau. bom, muito bom. Bom, a gente já tá, assim, entrando para os últimos minutos do nosso episódio, passa muito rápido. Muito rápido. Mas eu queria, Vanessa, que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi que o Espírito Santo te deu esse livro, esse conteúdo, que tem tudo a ver com o nosso episódio Tudo de a ver. hoje, né? A Mulher de Provérbios 31. Eu, assim, posso imaginar que você não tinha nada pra fazer. Aí tava lá, assim, pensando, Senhor, me dá uma coisinha Eu vou te aqui contar pra como é fazer. que foi. Porque a gente tá falando com uma mulher multitarefas também, né? Então conta pra gente, porque uma das coisas que eu vejo que são lindas, que o Espírito Santo nos ensina, é dar espaço pros projetos de Deus. Uau. Quando nós somos mulheres Nossa, que multitarefas, que nós não estamos alinhadas, fazendo aquilo que realmente Deus espera que a gente faça, quando chega a surpresa de Deus, a gente não tem tempo. A gente não tem espaço na nossa agenda. A gente não consegue. Então, como que a gente pode escrever um livro? Porque não é rápido, não é simples, né? É realmente, exige dedicação, estudo, existe responsabilidade, um querer. E outras Proatividade. responsabilidades acontecendo Exatamente, junto. tudo junto. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Então, Eu até te empresto meu livro pra você mostrar aqui. aconteceu o seguinte, comecei a escrever esse livro, eu mudei pra cá em março do ano passado. Em março de 2023. Março de 2023. Quando eu mudei pra cá, eu recebi uma palavra em 2021 que eu escreveria um livro. E desde então eu tentava escrever um livro e não fluía, não rompia, não acontecia. Sabe quando não vai? Eu contratei uma editora, eu contratei outra e fui fazendo, mas não ia, aquela não era a palavra para aquele momento. E aí, quando eu mudei para cá, um amigo nosso, o pastor Dane, entrou em contato comigo e falou assim, Vanessa, você já pensou em escrever um livro? Você já tem algum livro publicado? Aí o Diogo falou assim, amor, só falta Deus colocar no outdoor que você tem que escrever seu livro. Só falta Deus, ele não vai escrever para você, é você que precisa se posicionar e escrever. Então, Só que o que estava desalinhado era a mensagem. E aí o Senhor falou comigo sobre a mulher de Provérbios 31. Aí meu marido falou assim, não é esse o momento, escreve desse, nananã. Eu peguei e falei assim, é sobre a mulher de Provérbios 31. E quando Deus me falou isso, ele já me deu o projeto completo. Uau. Ele falou assim, é um capítulo por dia, cada versículo de Provérbios 31, do 10 ao 31 vai ser um capítulo, e você vai esmiuçar esse capítulo, o versículo no capítulo. Eu mudei pra cá. Eu tava desencaixotando as coisas, eu comecei a escrever o livro. olha isso. No meio da mudança, eu comecei a escrever o livro de março de 2023. E aí, então, no meio da mudança, e aí eu comecei a escrever o livro. Aí eu busquei o Davi uns 15 dias depois o Davi veio. E no meio dessa organização de colégio novo, de mudança, de
tudo que a gente estava vivendo, eu comecei a escrever o livro. Não sei por que a gente tá se identificando. Não sei por quê, né? Então, é bem assim que acontece, Além de você tava né? fazendo as caixas da mudança e a gente gravando a temporada do podcast. Podcast, desse jeito, Uau. desse jeito. Porque assim, olha, tudo que nós precisamos é de uma palavra. Se você tem Uau, uma isso. palavra, você tem tudo. É Então, isso. pode, igual, meu marido, no final do livro, ele falou assim, eu não vou ler o livro. Aí eu fiquei chocada, como que você não vai ler meu livro pra você poder opinar, pra você poder me falar? Ele falou, porque se eu ler, eu vou trazer a minha visão, que eu acho que tem que melhorar, e não a visão de Deus. Eu vou deixar, você vai terminar, e depois que eu vou ler o livro, pra eu não te induzir a nada, Aham. pra eu poder não te moldar aquilo que eu acredito que você teria que fazer. Porque se fosse por ele, eu não teria escrevido nem esse Não, tema sobre esse agora. tema. Você tá entendendo? Então, Uhum. eu acredito que é isso. Se você tem uma palavra, você precisa se mover nessa palavra. E Deus Amém. testificou no coração Muito do Diogo. E ele ficou em paz. Então, eu acredito que você precisa se mover você já tem uma palavra, É sabe? isso. Eu acredito que a visão que eu tive agora é como se Deus falasse assim, filha, abre as gavetas dos sonhos que eu já te entreguei e você foi, guardou e achou que você não era capaz. Eu também pensei que eu não era capaz de escrever um livro, eu também pensei que eu não era capaz de ser mãe, não era capaz de ser esposa, mas realmente eu não sou capaz, mas o Senhor vai me capacitando, Amém. o Senhor vai aperfeiçoando e eu vejo você colocando a mão nessa gaveta e tirando projetos, sonhos de Deus sobre a sua vida, que você precisa voltar a sonhar os sonhos de Deus, para você Muito caminhar nessa palavra que o Senhor já entregou para você. Amém. E o Senhor me fala, não tenha medo, Amém. não tenha medo, apenas avance, continue e abra a gaveta. É isso. Uau. Eu Glória creio a Deus. nisso. Amém. Eu creio nisso. Vanessa, muito obrigada por Nossa, estar aqui com passou a gente. voando. Passou Demais. voando, Tá aqui, ó, voando, tá aqui as voando. características da mulher vindo aqui, ó. É, muita coisa linda. Fica o convite para quem está nos acompanhando a assistir os outros episódios que dão sequência a Eu vou essa assistir série também. de Provérbios 31. Tenho certeza que você vai ser inspirada, mas a gente não pode Opa! terminar sem uma pergunta. Sabrina, vou deixar para você Uau, fazer a pergunta. Nós temos Ai, uma meu pergunta coração. para Ai, fechar ai. com chave de ouro. Que a gente quer saber, Vanessa, o que é ser uma mulher simplesmente excelente para ti? Eu tava meditando sobre excelência através de vocês e através da mulher virtuosa. É ser uma mulher madura. É ser uma mulher que não fica de milindre, mimimi, milindre intenso, reclamando o tempo todo. Mas, poxa, eu fui levantada para esse tempo. Eu vou ser responsável naquilo que o Senhor confiou nas Muito minhas bom. mãos. Eu vou caminhar com responsabilidade e vou parar de olhar para o meu próprio umbigo e vou olhar para o Senhor. Vou olhar para as pessoas. Ser excelente é você parar de olhar para você e olhar para o outro. Muito bom. É amar o outro. Uau, Eu uau. acredito nisso. Porque Uau. Jesus, o que Jesus fez? Ele foi excelente na responsabilidade que ele tinha. Ele não se moveu por oportunidade. Ele não se moveu pela oportunidade do homem. Mas ele foi fiel à responsabilidade que ele veio cumprir. Muito bom. Amém. Excelente. Excelente. Nós somos mais um. mulheres simplesmente É, excelentes. amém, amém. Estamos sendo aperfeiçoadas no Senhor, por isso que um dos pilares do Simplesmente Excelente é o desenvolvimento pessoal, porque a gente Sim. acredita que é uma área que a gente precisa estar investindo sempre, É. em crescimento, em amadurecimento, em autoconhecimento. Isso tudo vai nos ajudando a nos tornarmos essa mulher mais bem preparada, mais disposta, coração aberto para viver aquilo que Deus tem para nossa vida. Vanessa, a gente só pode te agradecer pelo teu tempo, pela tua entrega. A gente vai deixar aqui nos comentários, aqui na descrição, o link pro teu curso, pro teu curso também, né? Você tem curso também. Fala aí pra mulher que tá... E era exatamente isso que eu tava tentando escrever. Era sobre, Oh. o Senhor me entregou a Academia de Leoas, que é uma plataforma de cura, de libertação, mas de desenvolvimento pessoal para as mulheres. Uhum. Só que eu sou apaixonada pelas leoas. O Senhor despertou uma leoa dentro de mim. E quando o Senhor falou sobre as leoas, ele nos entregou a plataforma Academia de Leoas. Por isso que tem uma leoa Eu aqui, vi, gente. eu Não vi. tinha nem como não ter. Eu vi. Muito bom, muito bom, muito bom. Amém. Muito obrigada. Para você que está nos acompanhando, nós te convidamos então a acompanhar
todo o nosso canal aqui tem muito conteúdo de qualidade para você. Nós temos o nosso Instagram, @simplesmenteexcelente. E lá você tem conteúdos diários para te edificar a tua vida, para fazer com que a sua mente se expanda, para que o seu coração se abra para aquilo que o Senhor tem para você. Então acompanha lá também. Faça parte da nossa comunidade, que é gratuita, e lá a gente aprofunda todos esses temas. É só você entrar lá no WhatsApp, tenho certeza que você vai gostar demais. E além disso, nós também temos um curso, não é, Sabrina? O curso Manual da Mulher Simplesmente Excelente. Você pode ser a nossa aluna, caminhar mais pertinho da gente, para a gente poder desenvolver esse novo estilo de vida simplesmente excelente. Então é um curso completo, nós temos um e-book que vai também guiar as aulas. Tá bom demais. Exercícios. Porque aqui a gente tem, né, um lema, né? Treina, executa e repete. Gera memória e se torna essa mulher SE. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Sá. Muito mais um obrigada. episódio juntas aqui, que a gente se alegra demais. E naquela câmera do meio ali, fica o nosso tchau. Que Deus te abençoe. Um beijo. Beijo. Tchau. Uhul. Tchau.